Olá, menina! Seja muito bem-vinda a mais um programa Menina Nem Te Conto. Você já sabe que esses meses eles estão especiais, né? Estamos aqui com mulheres especiais para abençoar a sua vida, para abençoar a nossa vida, Sim, né? Com certeza. Estamos sendo muito abençoadas aqui. Antes de te contar quem é a nossa convidada de hoje, oi, amiga Sara. Tudo bom, amiga Tassi? A amiga Sara tá meio foinha hoje. Tô meio, gente. só um pouquinho. É uma alegria ter vocês por aqui. E antes da gente continuar, preciso pedir para vocês: comenta, curte, compartilha. Tá sendo muito legal esses programas. Você já descobriu como que a Zumira conheceu o pastor Roberto? Como que a Angélica conheceu o pastor Ferrari? Tá muito divertido, hein? E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre a história dessa mulher de Deus, esse homem de Deus também, porque não tem como falar dela sem falar do esposo, né? Não tem como. Mas vem aqui com a gente. Então, vamos lá? Estão preparadas para a nossa convidada de... A gente faz um suspense, né? A gente se faz. Não tiver... Tá o nome Como dela se já aí na não tivesse legenda. escrito aqui quem que é, mas tudo bem, vocês fingem que vocês não sabem, tá? Conosco hoje, é um prazer receber essa mulher, que é uma bênção na minha vida, na nossa vida, né? Seja bem-vinda, pastora Edna. Ai, muito Oi, obrigada. pastor. Demorou, hein, gente? Ah, eu também acho. Também acho. Oh. Mas depois que Tava marca lá. a primeira vez, volta sempre. Aí, quando a Sarinha falou, pastora, você aceita? Eu falei, demorou. Pensei que não me senhora- amasse. A senhora é muito Quanto tempo requisitada nos faz outros que, que ministérios. tem esse podcast? Faz pouco tempo. Faz nada. Faz 50 o quê? episódios. Então, eu tô no 55 no episódio. É porque a gente não queria começar, porque depois que começa aí... Sei não. Vira não. cadeirinha eu cativa. eu acho aí que era pessoal. Tá anotado aí, amiga? Tá o próximo anotado. podcast. É. Quem sabe Esse semana que especial vem... pastora Edna. E- Quem sabe semana que vem ela não volta, né? E a Sara ainda queria mandar eu para um horário assim, doido. Essa semana tem que desconsiderar. porque Desconsidera. se eu Tá. Eu falei Segredos. assim, eu que sou a idosa dessa conversa, né? Segredos de bastidores, que a Sara falou errado o horário pro pastor. Eu falei, Sara, eu que sou a idosa da conversa, né? Vou de férias. Tá. Rubão, me dá férias. Hashtag férias para Sara. Colocar férias pro ministério. Hashtag chega dezembro. Não é bem assim, não é bem assim. Tem trabalho ainda, gente. trabalho. Muito. Por falar em trabalho, É. é uma alegria realmente ter a senhora Você, aqui. assim, você deu trabalho? Deu. Eu. Brincadeira. Pergunta pra pastora Ana, não pergunta não, porque ela não pode mentir, ela vai ter que falar a verdade e me entregar. Não deu, não. Falando em trabalho, a senhora foi quem aqui, falando para as adolescentes, né, quem iniciou esse trabalho com o Ministério de Adolescente. Então, para a nossa vida, né, a senhora sempre foi muito importante nesse ministério. Mas eu queria que a senhora se apresentasse. Fala um pouquinho do seu nome, há quanto tempo a senhora está na igreja, da sua família, quem é o seu esposo. Você sabe quem que é o esposo dela? Conta um pouquinho para gente. Deixa eu ver. Nossa, meu nome, eu gosto do meu nome, tá? Edna, inteiro? É, Edna Fernandes de Azevedo Beraldo. Nome forte, né? forte mesmo. Muito forte. O que mais? Idade? De repente, 60. Não parece, né? De repente, assim, mais uns mesinhos, cai no 60. Dá para fazer o outro gente- filme. O De repente, 30. A gente brinca Dá que para tem fazer al- outro filme, de repente, 60. que tem algumas 59 mulheres anos. aqui da igreja que a gente fala que é a nossa inspiração, né? É. Que a gente olha e fala, eu quero chegar, no seu caso, nos 60 anos, assim. Que é a senhora, a Valdinha, Beth Durães. Beth. A gente fala que são as pessoas, assim, que são os nossos espelhos, né, amiga? Então, 59 anos e uns meses aí. Quase, no de repente, 60. Se o marido dela estivesse aqui, ia dar até os horários, pessoal. Ah, Aí. certeza, Sara, certeza. Os dias, Os faltam dias tantos mesmo. dias. Ou ele falar, Vai né? ser lua Posso contar uma crescente. curiosidade? Pode. Posso. Eu fui fazer uma aliança, eu que mandei fazer, tá? Uma aliança para nós de 40 anos de casado, né? Nós trocamos aliança. Aí, na hora de gravar, né? A moça falou assim, então vamos gravar, né, a data que vocês casaram, os de 25 anos e de 40 anos agora.
Aí ela falou assim, casou quando? 81. Ela falou 25, 97. Eu falei, acho que é 97, nem fiz a conta. É 97, é 97. Você falou que 25 anos, 97? Ah, é 97. E agora, 2022. Aí eu dei a aliança para ele, né, tal, né, toda a cerimônia, orou. Aí não deu certo, né? Ele falou, vou lá trocar, a moça. Aí ele falou assim, viu, a data está errada. 97. Ele não quis falar para mim, né, na hora da troca das alianças, né, porque eu vou esquecer, né? Não, porque ele pegou assim, falou, mas que data que é essa? Ele falou, o que é isso que está gravado aqui? Eu falei, quando nós casamos, quando nós fizemos 25 anos, e agora de 40. Tá bom. Tem alguma Aí lá coisa para a errada moça, aqui. ele falou assim, viu, não é 97, é 2000. Aí a moça olhou assim para mim, eu falei, foi você que fez a conta. Eu só concordei. Eu falei, tá bom. Muito bom. Ah, eu me perdi, não sei onde que eu estava. 59 anos. Isso. Meu esposo é o pastor Maurício. Pastor Maurício. Que Sua filha? Rebeca, A gente finge que nome a gente lindo, não sabe. É. nome lindo, Rebeca Carolina de Azevedo Beraldo. E agora? Frutuoso. Pra quem não sabe, o envelope da igreja era menor. Só que daí o nome da Rê não cabia. Eu sempre zoei ela por Fez causa maior. disso. Agora maior ainda para a Eu Alicia, daria, né? Quando casar, vai ficar maior ainda. Maior E ainda. agora uma netinha. E só um detalhe, a Rê não gosta do nome. Carolina. Não, Carolina. Carolina. Eu falei assim, dê por satisfeita que dói menos. Era para ser Caroline. É, Carolina é melhor Melhor, mesmo. né? Falei, aceita que dói menos. E a Alicia, E uma Maria. netinha linda, Alicia Maria. Fora da curva. Ela é. Essa é mesmo. Fora da curva. Quanto tempo de casada? 40. Eu acho. 40 Eu achei anos. agora. Depois a gente pergunta, pastor Maurício, comenta aqui. Faz a por conta. Pastor, comenta aqui, por favor. Eu acho que é 40. E deu ali essa no ano errado também. Pensou? Não, gente, pra conta, pra data, eu sou uma negação. Tanto que eu já olho pra ele, né? Quando pergunto, quantos anos você tem? Qual é o seu celular? Qual é o seu RG? É ele que Ele sabe. sabe tudo. É ele que me... Como que é? Fez eu ficar preguiçosa nisso. Né? Ah, Ele sempre respondia, ele sempre respondia. Já acostumou, né? É igual criança quando não Me quer falar. acostumou mal. É. Ele que me É igual acostumou criança mal. quando não quer falar porque o pai completa a frase, né? Igualzinho. Fica preguiçosa. Vai preencher ficha. Qual é o seu endereço? Ele já fala. Qual não? Tá, já fala. Então, aí eu já fico sossegada. Deixo meus neurônios quietinhos. Pastora, quanto tempo de igreja? De casa de Deus? 59. Boa. De repente, 60. Eu conto, ninguém acredita. Eu fui apresentada na igreja de bebê, gente. O pastor Jorge me apresentou, minha mãe veio, né? Numa escola bíblica, por isso, né, que chamado para ensino. E eu fui apresentada pelo pastor Jorge de bebezinho. Bebezinho. Desde sempre, então. Desde sempre. E a senhora literalmente nasceu na igreja, né? Porque sua mãe ficava o tempo todo O aqui, né? tempo inteiro. O tempo inteiro. Literalmente, cresci na igreja. Minha mãe, meu pai. E a sua conversão, pastora? A senhora consegue, assim, identificar qual foi o momento da Consigo. sua conversão? Consigo. Conta pra gente como Porque foi. foi legal você falar isso, né? Porque quem nasce num lar cristão tem dificuldade, né, de lembrar a data que entregou sua vida para Jesus, né? Porque praticamente quase todo apelo a gente vai para frente. Se não vai, o pai empurra. E batismo no Espírito Santo também, né? Mas a minha conversão, eu lembro muito bem. Eu tinha uns 6 anos de idade e foi na minha casa mesmo. Nós tínhamos culto, sabe o culto sua casa? Não é culto, não era culto doméstico, é culto da igreja que era feito. Casa de Deus vai à sua casa. Isso. O Casa de Deus vai na sua casa, só que não era um chamado de congregações. E a minha casa era um ponto de pregação. Era de domingo à tarde, né? O pessoal ia se reunir, nós evangelizávamos primeiro o bairro e depois nós fazíamos o culto
ponto de pregação era na minha casa. E de lá, depois, à noite, a gente vinha para a igreja com aqueles visitantes que estavam no lar. Geralmente era toda a vizinhança. E nós tínhamos o trabalho com as crianças também. Quem dirigia era minha irmã, a Dadá, a Valda. E eu lembro, né, é engraçado, né? Eu lembro a história que ela estava contando e eu lembro o apelo que ela fez e que eu fui para frente aceitar Jesus. De tão marcante que foi, né? Tão marcante que foi. Por isso que eu falo, eu lembro quando eu entreguei o meu coração para Jesus. E como a senhora... Quantos anos a senhora tinha? 6 anos. E como a senhora cresceu na igreja, pode até ser que seja uma história que já tinha até escutado, né? Sim, sim. Porque a gente que cresce na igreja, na escola Era bíblica, a gente escuta várias histórias, várias vezes, Era né? do paralítico, os 4 amigos, né? Nossa, eu fiquei assim maravilhada, sabe? Com Jesus falando. E foi bem apresentada a história. Bem apresentada, que eu digo, não com visuais maravilhosos, que ela usou, né? Mas, assim, a questão de que ele não só foi curado, mas que ele foi salvo por Jesus Cristo. Aquilo lá me tocou bastante. E aí fez o apelo e eu aceitei Jesus. Eu tenho certeza que foi naquele dia que o meu nome foi escrito no livro da vida. Que lindo. Porque E dentro foi de marcante casa, né? que eu não esqueço os detalhes. Foi. E num culto dentro de casa, né? Foi no barracão onde a gente lavava roupa. Que era a classinha das crianças. E a senhora cresceu na igreja, né? A vida toda na igreja. Mas tem alguma história, assim, que você consegue lembrar? Alguma experiência que teve com Deus que foi a que mais te marcou? Ou a que você queira compartilhar? Recente ou... Ai, pode ser várias também, não tem problema. Nossa, a gente gente. gosta de ouvir. Foram tantas experiências, tantas. Eu tive assim, um privilégio muito grande, né? Porque quando eu estava entrando na minha adolescência, a igreja entrou na obra do Avivamento, que foi em 1974. Então, naquele dia, 7 de setembro de 74, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu tinha o quê? 10 para 11 anos. Não, já tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos de idade. Então, eu peguei ali, né, um raio da estrela. Volta aqui. Porque foi assim, bem no finalzinho da tarde, e eu fui impactada. Gente, é outra coisa que eu não esqueço. Estava ali orando, mas era criança, não entendia o que estava acontecendo, né? Os grupos, assim, cada um num pé de jabuticabeira, e ali eles choravam. E aí, no finalzinho, né, que o pastor Jorge finalizou o momento de oração, que tinha que ir embora, que já estava escurecendo. Ele falou, nós vamos ter que ir embora. E todo mundo desceu do Monte Horebe cantando aquele louvor antigo. Deixa a glória de Deus brilhar. A cara das duas que não conhecem. Não conheço. Deixa a glória de Deus brilhar. E aí eu fui impactada de tal forma que aí eu caí de joelho ali, fui batizada no Espírito Santo. Por isso que eu falei que eu peguei um finzinho do raio da estrela. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi uma experiência também inesquecível. Você vê, tanto da conversão quanto do batismo no Espírito Santo. Não falei em línguas. Não, aquele dia eu não falei em línguas. Eu acho, né, pensando agora, é porque eu não tinha entendimento, né? A igreja não tinha entendimento do que era o falar em línguas. Sim. Então, foram mais os jovens mais amadurecidos, assim, que falaram em línguas. E depois, quando eu tinha lá, acho que uns 14 anos, numa reunião que nós tínhamos de jovens e adolescentes de oração, aí eu falei em línguas. Porque as nossas reuniões, a partir de 7 de setembro... Foram diferentes. Era outra coisa. Era assim, a gente não navegava no Espírito, a gente... Mergulhava. como que chama quando que
Boiar? Não, boiar. Ali era assim, era um espetáculo. Então, eram várias experiências. Aí, logo em seguida, então, não dava nem assim para você... Não é desanimar, para você acostumar. Você entende? Porque era tudo novidade, Tudo né? novo. Então, você falou em línguas, dali a pouco, olha, fulano está começando a ter dom de visão. Nossa, olha, a Valda teve aquela experiência lá e está tendo interpretação de línguas. E a gente ia muito no Monte Horebe orar. Então, toda sexta-feira, todo mundo não via a hora de chegar ao final de semana para estar assim, em vigília de oração no Monte Horebe. E acho que aquela expectativa, o que tem de novo, O que tem de né? novo? O que tem de novo? Então, cada culto era um manifestar do Espírito Santo, e eram experiências novas, né? Aí veio o Perquetique, né? Que foi também maravilhoso, que foi um divisor de águas na igreja. Os jovens daquela época, né? Muitos líderes hoje, muitos pastores, né? Foram mesmo firmados, suas raízes foram firmadas, porque foi um manifestar do poder de Deus através da oração do Perquetique. Foi muitos dons espirituais foram distribuídos, curas divinas. Aí veio o homem espiritual. Aí foi, gente. É muita coisa, É muita né? coisa, Depois né? tem o nome escrito da O vida. nome escrito do livro da Cajado. Cajado. Então, foi Nunca assim. parou, né? Nossa, é um ministério dinâmico. Era fominha, né? Cada dia tinha mais. Então, né, Zara, a gente ficava assim naquela expectativa, porque sempre tinha uns retiros que eram... Não era retiro para a igreja. Começou com o retiro da mocidade, né, dos jovens, aí passou a ser retiro da igreja. Então, a gente ficava naquela expectativa, o que estava para vir, né? E aí era a imagem do homem espiritual, que foi o livro do pastor Jorge, O Espírito de Salvação, que foi um retiro que nós tivemos no Colégio Técnico. E aí foi o Poquetique, aí foi indo. Aí, cada retiro, o pastor Jorge lançava um livro que era uma experiência nova. Então, foi... Você lia na teoria e já aprendia na Já a prática já era... A prática tava já pronta, acontecia. já. E, Sara, era uma coisa assim tão maravilhosa que era para todas as faixas etárias. Sabe? Desde o pequenininho até a igreja era envolvida. E o pastor Teve a Jorge cura, sempre né? teve essa preocupação de envolver A todo igreja mundo, né? toda, a Que eu igreja lembro que toda. quando surgiu o ministério do Nome no Livro da Vida, a Eu gente fiz- era adolescente, Eu né? fiz todo mundo Pastora passar. Edna catou todo Fez fila mundo indiana lá fora. Mas eu lembro assim da preocupação do pastor Jorge em atender todo Todo mundo, e querer todo saber. mundo. E as crianças, e ele por Dava mais que a atenção, maioria né? das vezes a resposta era a mesma, que tinha Cobertura dos pais. mas ele olhava um por Você um, sabe quem né? que eu lembro? Eu não lembro se foi... Eu não sei qual criança, ela tinha 5 anos. Aí o pastor falou assim, você tem a cobertura dos seus pais, eu já falei para você. Eu não quero a cobertura dos meus pais. Eu não sei, acho que foi uma netinha da Eugênia. Eu quero ter o nome. E foi escrito. Eu lembro disso. E foi Decisão escrito. dela, né? Eu não quero a cobertura do meu pai. Eu Por quero que teu só eu não nome. posso ter o meu nome lá? Né? Foi muito legal mesmo. Uma bênção, né? Foi uma E é bênção. gostoso, que nem a senhora que participou de toda essa história, né? Viveu, E você assim, sabe, tudo Tassi, isso. por isso que a gente não se contenta com pouco. É verdade. Por isso que pouco para a gente, às vezes a gente é até assim, né? Olhado como... nossa, que arrogância, né? Acha que tem tudo, sabe? Misericórdia, porque... Nunca, né? Nunca. Deus tem muito para dar para nós. Nossa, demais. E o pastor já ensinou isso para a Isso, igreja, né? né, Sara? Deus tem um tesouro, né? As lições da escola bíblica, os dons, foram tudo vindo assim, não foi copiado, foi diretamente do trono de Deus. Então, a gente bebia, se saciava na fonte direto de água viva. Então, cada culto para
para nós, o que tem para hoje? A gente saía quase meia-noite da igreja e ia embora a pé mesmo, porque não tinha ônibus mais, né? Mas, Mas ia tudo feliz. Eu ia com a Rebeca pequena, menina. No colo. No colo, eu e o Maurício, né? Revezando. Porque a gente fechava a igreja, mas perdia a bênção, gente. Ficava com a boca aberta Nossa, até eu o lembro que final. acabava o culto, tinha a oração Oração de poder, né? ninguém ia embora. Ninguém ia embora. Dava sinal, o pastor Maurício ficava doido, Bem, porque bem, dava o sinal ônibus, e o né? povo Ninguém não ia entrava. embora. A gente não queria ir embora de jeito. E ainda falava assim, né? Pede pro motorista me esperar. É verdade. E às vezes, e ficava doido. quando o motorista estava caído no poder? Verdade. Não é? Muitas vezes. Cadê o motorista? Todo mundo no recebendo oração de Aí o poder. pastor Maurício lá buscar o poder pra voltar pra ele e mandar Para ele dirigir. Segura o pulso, né? É verdade. Trazia aguinha, né? Aguinha. Ai, que muito delícia. gostoso. Então, era muito arrebatamento, né? Gente, nós temos, né? A gente Não, foi, tem história pra nós fomos contar, criados com muita substância. Até a Angélica Né? comentou O nosso no tutano. podcast que ela gravou com a gente, que ela tá indo numa igreja lá, Aham. né, onde eles moram, mas ela falou que a igreja é uma igreja pequena e que ela até estranha, porque ela tá tão acostumada com tanta gente, que a nossa igreja é tão grande, tem tudo, então, né? Não sei quando que esse podcast, mas olha o retiro, gente. Jesus amado. 200 adolescentes. Então, e assim, como foi o derramar do Espírito Nossa. Santo? Você chegava no portão lá, você já sentia a unção do poder de Deus. Então, aqui, é só você falar, eu quero. Eu quero e você é cheio. Só tá com o coração disponível, né? E tem Nessa- gente que fala que assim, né? Hoje o pastor, Então, a gente pastor não Jorge se é contenta presidente com pouco. emérito, né? A gente não se contenta não com vê pouco. mais tanto ele como vocês viam, mas a unção ainda está sobre a permanente. igreja. O pastor Clóvis, né? Que Sim. está aqui É um também. legado, né? É um legado, é um legado. Até no retiro, uma das coisas que a Beth, que é responsável lá do ETAD, uma das coisas que ela falou pra Ela gente participou foi de isso. tudo, né? Ela falou que o legado que a nossa igreja tem é muito lindo. Porque ela falou, Olha, vocês não testemunho, né? interromperam um ciclo para começar outro. Uhum. Ela falou, tá Continuidade. passando de geração em geração. Sim, sim. Que ainda Isso na hora que a vai. senhora estava falando, aí eu falei, né? A senhora começou, passou para Rei, agora passou para o Rubão. Ela falou, nossa, assim nesse ciclo? Eu falei, é. E a Rebeca é filha da pastora, mas o Rubão é cria da pastora, nós somos cria da pastora. Aí ela ficou assim encantada, porque ela falou, é um legado que nunca vai passando. acabar e vai continuar passando, porque Sim. os ensinamentos são os mesmos, né? São. E quando as pessoas às vezes falam, né? A igreja é tudo igual. Né? Eu vou na igreja tal, vou na igreja tal, vou na igreja tal. Não é. Ai, não dá. É Hã? Não dá. A massa é diferente, não estou dizendo que a outra não seja, né? Mas, assim, cada igreja tem a sua massa, tem a sua consistência, né? Tem as suas bênçãos. E aqui, a Casa de Deus sempre foi assim, numa proporção muito grande de experiências com Deus, como vocês perguntaram, né? Sim. Então, se fosse... Não dá pra falar não uma, dá, né? É não, muito difícil. é muito. Curas divinas, gente. Se eu fosse falar para... Eu não era para estar aqui. Tantas curas que eu recebi na minha vida. Desde pequena, ali, o Espírito Santo é presente para curar. Curar desde uma enfermidade pequena até uma enfermidade grande. Tudo, né? A gente já viu cada coisa aqui nessa igreja. Que eu falo que não há o que a gente olha e fala assim, na minha igreja nunca aconteceu isso. Eu lembro uma vez, era no sábado, acho que a Valdinha estava com a perna quebrada, uma coisa assim. Eu lembro que passaram depois com um gesso cortado no meio, porque ela foi receber a oração do pastor Jorge. E a perna... Mas isso aconteceu comigo, Sara. Ela passou com um gesso. Eu ia para Campinas... todo domingo de manhã que eu ajudava ali na igreja de Campinas, né, que era a mesma igreja. E eu tinha caído no banheiro e eu tinha fraturado o joelho. Então, engessou a minha perna até aqui, ó, até aqui. E eu fui na igreja eu fui para Campinas com gesso. Né, domingo de manhã para dirigir a reunião de professores e depois eu mesmo dirigia a escola bíblica das crianças. E eu com gesso.
Aí o pastor Jorge não estava na igreja, mas falaram para ele falou, não acredito. Ele falou, traz ela aqui em casa. Aí eu fui para a casa dele, chegando lá, ele, né, me colocou ali no sofá e fez a oração de poder para que o anjo viesse e fizesse a cirurgia no meu joelho. E ali já tirou o gesso e eu voltei para casa andando. Um retiro, isso são curas divinas, né? Um retiro que nós tivemos, eu tinha um cisto aqui, nessa mão. Estava contando até para as irmãs cozinheiras. E era um cisto enorme. E a gente pegava aquelas panelas de arroz, né? E o pastor estava dentro da cozinha ali, no intervalo, tomando café. E quando eu peguei a panela, eu falei, ai! E coloquei a panela de novo na mesa. Ele falou, o que foi, Edna? Eu falei, é que eu estou com um cisto aqui, eu vou fazer a cirurgia e tal, mas está doendo. Aí ele passou e fez assim. Ele já estava voltando para a capela para continuar a palestra, né? Ele pegou e fez assim. Está, né? Que você receba a cura, e deu um tapa assim. Eu esqueci, gente. Aí quando eu fui olhar, não tem mais nada. Mais nada. Mas era um pelotão que eu tinha aqui, um cisto que eu ia passar por cirurgia. E depois o restante do retiro, eu esqueci, não senti mais dor. Aí que eu fui olhar, né? Eu falei, gente, sumiu. Sumiu, mas não foi você assim. Você servindo ali, nem prestou atenção. Nem né, prestei atenção. Aí eu tive que desmarcar a cirurgia. Tive que desmarcar. Ai, que tristeza. Não tem mais cisto. Desmarcando, porque eu não sei o que aconteceu. Mas a gente vai... Não, é muita experiência. E a pergunta que não quer calar. A mais esperada do podcast. Como que a senhora conheceu o pastor Maurício? Mas, antes da senhora responder, vamos deixar para o próximo, né? O que vocês acham? Nossa, que maldade. Porque a gente gosta que vocês voltem aqui, entendeu? E olha, vamos relembrar, né? Zumira foi no cemitério. A Angélica Ferrari foi no hospital. Será que tem novidades por aqui? Esperamos vocês no próximo episódio, hein? Fica com a gente. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E volta aqui semana que vem que tem mais novidades por aqui. Você sabe quem é o pastor Maurício? A pastora Edna vai contar só um pedacinho assim, ó. Quem sabe a gente chama ele, né, pra vir aqui. A gente tá querendo fazer um de casais agora. Nossa. Trazer os casais. Quem sabe? Se você comentar aqui que você quer, né, a gente traz. Ó, um super beijo, uma boa semana, que Deus te abençoe. Compartilhe com as suas amigas, hein? Tchau, até mais.